Fala pessoal do canal da Ferrotec, hoje eu tô aqui na pista do Velopark com o Golzão pra gente falar sobre um controle de rotação por tempo, sobre tração. Esse controle, o controle de rotação por tempo, surgiu há muito tempo atrás. Na FT, ele surgiu na Race Pro. O primeiro módulo que teve ele foi a Race Pro, há, sei lá, 12 anos atrás. E ele tem até hoje, ele existe até hoje, até na linha Power FT. Ele foi entregado a 250, 300, 350 em todos os módulos da linha, até FT600, obviamente. Esse controle, ele estabelece uma linha de corte por rotação por tempo. Então, caso o motor queira disparar daquela linha, queira ultrapassar aquela linha, num dado tempo, depois da largada, vai dar por um two-step, a FT vai aplicar um corte no motor para manter a rotação abaixo daquela linha. E isso tem, inclusive, na 300 do Golzão, que eu vou mostrar para vocês como vai ser uma largada. Mas, claro, que não vai ser na cola aqui, porque é o câmbio original. Então, provavelmente eu vou deixar algumas engrenagens aqui no chão. Então, não vou testar aqui na pista. Aqui foi só para a gente fazer uma introdução do vídeo aqui legal. Essa pista maravilhosa aqui, que é o Velopark. E claro, que vai ter só tênis aqui nessa copa. Provavelmente usaram o 13 do Gol, o pneuzinho 7.5, eles não iam fazer tanto estrago no câmbio assim, mas não precisam arriscar. Ele é uma coisa bem agressiva, ele vai ficar fortes para segurar o motor e o motor vai estar com plena carga, vai estar com potência, vai estar com pressão. Então, a gente tem controles da linha Power FT que são mais efetivos, são controles por atraso, então eles são mais suaves, especialmente para transmissões e todo o conjunto, né, dianteira original, né, inclusive cinética, eixo, tudo original esse carro tem. Então são controles mais suaves, que a gente consegue fazer um controle de largada melhor, mas o controle ainda está disponível aqui para a gente usar e vamos ver como é que ele funciona para quando vem um carrinho de rua, como é o meu caso, para largar numa pista no prep, digamos, como é o caso na pista aqui do lado que eu vou usar, que é uma pista que é um asfalto, provavelmente igual que a gente tem na rua, porque ele tem praticamente nada de borracha, né? Então esse controle pode ser útil para a gente largar em pistas no prep. Eu vou usar um acessório que é o drag, que ele vai medir o meu tempo de 0 a 100, na verdade eu quero medir os 60 pés do carro, que é onde principalmente esse controle vai ser usado. Vai ser para a primeira marcha, tem como fazer para a primeira e segunda, mas é bem difícil a gente conseguir acertar a primeira marcha com exatamente a mesma duração. Então vou fazer de primeira marcha para a gente ver quanto que a gente consegue baixar, ou se consegue baixar mesmo, em comparação com uma largada no pé. Bom, a primeira coisa obrigatória para a gente poder usar esse controle é a gente ter o botão de two-step instalado no carro. O botão de two-step é uma entrada da FT, que nesse caso eu estou usando a entrada azul, e essa entrada está ligada nesse botãozinho aqui. Ó, esse aqui é o meu botãozinho, coloquei um termo retrátil aqui, deixei escondidinho aqui. Então, tá entrada nesse botãozinho aqui. Quando eu apertar esse botão e eu acelerar o carro, a FT vai limitar a rotação no valor que eu coloquei, no valor que eu programei, vai atrasar o ponto de enriquecer o combustível conforme eu programei aqui. E o objetivo disso, num carro turbo, é acender a turbina, é a gente atrasar o ponto para que a combustão ocorra mais no escapamento, então a gente acelera os gases de escapamento, acelera a turbina e carrega a turbina mesmo sem carga. Se a gente acelerar o carro sem carga, a turbina dificilmente vai carregar, vai ter que girar muito para ela carregar. Nesse caso aqui eu consigo gerar 0,3, 0,4 de pressão, que deve ser mais do que o suficiente para largar com o pneu 13, com, sei lá, 2.200 a 2.500 RPM, graças ao two-step. Se eu acelerar esse carro parado, a turbina não vai carregar praticamente nada. Então, para largar, eu vou largar com o carro morto, sem potência. E aí, para isso eu uso o two-step. Com o two-step eu consigo largar com pressão já, e posso inclusive largar numa segunda marcha, dependendo do câmbio. Se o câmbio for bem curto, a gente consegue usar direto a segunda. E aí, tem que estar com o two-step configurado, a gente segura no botão two-step, acelera, dá no corte, e aí ele vai validar uma largada. Eu preciso segurar por no mínimo 600 milissegundos na FT300, que é, vamos dizer, se eu segurar por 1 segundo, e o tempo de ele cortar, quando a gente atingir o corte, provavelmente já vai ter validado a largada. Quando eu soltar esse botão aqui, vai entrar uma curva, essa curva que eu falei para vocês, de corte de rotação por tempo. Então, se eu disser que a minha primeira marcha tem que subir dessa maneira, a rotação, e ela tentar subir assim, ela vai bater na minha curva inicial, a FT vai aplicar um corte e o motor vai descer dessa curva, vai ficar para baixo dessa curva que eu programei. Se eu sei que não tem como a primeira marcha acelerar o carro numa rampa dessa maneira, eu faço uma rampa assim, e aí eu sei que a FT vai cortar toda vez que ele tentar passar essa rampa, toda vez que ele tentar acelerar ou patinar o pneu, quando o pneu for distracionar,
ela vai dar nessa curva e vai voltar a tração do carro. Tem um vídeo bem legal que o Diego Venzon, lá do suporte técnico, fez no Fiesta dele de arrancada, que ele pegou vários logs e ele comparou. É um vídeo bem extenso, e para a linha Power FT, mas que ele explica, entre outros controles, que não estão disponíveis na FT300, ele usa também o controle de rotação por tempo. Dá uma conferida lá, o Kaká da UIT também fala no Ensina Kaká, vou deixar os links na descrição aqui, para vocês poderem acompanhar também. São vídeos extensos, para quem quer aprender, são muito bons, tem muita informação ali que compara e mostra na prática como que a gente faz algumas mudanças no controle para conseguir melhorar o tempo, principalmente na saída do carro. Bom, galera, como é padrão de todos os módulos da Fueltech, a gente consegue configurar praticamente tudo, porque eu digo praticamente porque a linha Power FT tem muitas funções que são infinitamente mais fáceis de se configurar pelo computador. Mas a gente consegue configurar as funções importantes para arrancada para uma pista. Por exemplo, alinhei aqui para largar e eu vi que a pista está diferente, por exemplo. Claro, não para o meu carro, isso não vai fazer muita diferença, né? Mas para um carro que tem realmente potência, um carro de arrancada, vi que a pista é diferente, eu posso trocar de ajuste pela tela, posso mudar a RPM de two-step, posso alterar o meu controle de largada através da tela. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz pela tela, depois mostro no computador também, como é que a gente faz para configurar o controle e depois baixar o log, e usando esse log dessa largada, a gente faz um controle em cima dele. Vamos lá. Bom, primeiro passo, a gente entra no menu para a direita aqui, e aí vai vindo aqui embaixo até configuração complementar. Aí eu tenho as saídas, que eu não vou usar nesse caso, mas aí eu venho para as entradas. Entrada azul. Eu posso configurar lá com o botão de two-step, pressão de óleo ou pressão de combustível. Nesse caso eu vou deixar o botão de two-step, e vou confirmar, né? Porque eu sei que ela tá ligada aqui no botãozinho que eu separei para two-step. Então, um lado desse botão tá ligado no fio azul, o outro lado do botão, que ele tem 2 pinos, vai ligado no terra, no negativo de bateria. Então, quando eu apertar aqui, ela vai mandar um sinal negativo para FT e aí vai acionar o two-step. Bom, daí o próximo passo. A gente entra no menu de novo, vai até ajustes complementares, entra aqui para a direita e aí procura corte de arrancada. Tá aí o bicho. Eu sei que com os 2.500 RPM, vou confirmar aqui, na verdade eu estava usando o two-step mais para zoeira, então o ponto com menos 16 fica um barulho legal, dá uns tiroteio legal, então tem que testar o que fica melhor para cada carro, tá? Mas nesse caso eu gostei bastante do menos 16. Mas também está ajudando a carregar a turbina bem rápido, então eu vou deixar assim mesmo, e aí você no teu carro acerta direitinho o two-step lá. Eu vou deixar assim porque ele carrega bem rápido mesmo com essa turbina aqui. Então vamos lá. Ponto de ignição em menos 16, enriquecimento de combustível, dá no corte e observa a sonda, ver o que a sonda vai dizer, para a gente poder ajustar o enriquecimento correto. Tem que deixar na sonda de máxima potência, porque a gente está de pé no fundo no two-step, né? E aí iniciar a correção X RPM antes, aqui está 100 RPM antes. Isso aqui serve para o seguinte: quando a gente corta, o atraso, ele faz com que a combustão ocorra no escapamento, ou ela ocorra mais próxima da abertura da válvula de escapamento. Quando acontece um corte, a combustão não acontece. Então, se eu der no meu two-step e eu tiver muito corte, a turbina vai demorar para carregar. Eu tinha uma CB500 Turbo, uma moto, que hoje eu vendi para o Paraná, o Fernando Paraná da Paraná Motos, e a gente fez esse teste exatamente assim, só que em vez de usar 100 RPM antes, eu coloquei 1000 RPM antes. Então o meu corte na CB era 7.000, 6.500 RPM. Só que quando eu acelerava e dava no botão, a 5.500 ela já colocava o ponto para menos 16. Então ela atrasava o ponto e a combustão começava a acontecer no escapamento e acelerava a turbina. Então ela vinha, dava aquela chochada no motor, porque a combustão estava... Ele não gera potência, digamos, o carro com ponto atrasado, ele gera muito menos potência. Mas a combustão ocorre no escapamento e acelera a turbina, que é o meu objetivo no two-step. Quando eu atraso o ponto assim, ela acelera a turbina, e aí quando a turbina carrega, ele começa a gerar potência, e aí a rotação começa a chegar mais perto dos 6.500 RPM que eu tinha de corte two-step. O que acontece? Aí ele corta. Se eu deixar 100 RPM como é no Gol ela tá assim, porque eu quero corte mesmo, tiroteio, né? Quero usar para fazer uma zoeira de vez em quando, eu coloquei 100 RPM. Então esse atraso antes de chegar no corte ajuda muito a acelerar a turbina, porque a gente consegue deslocar a combustão, a gente consegue acelerar ela antes de chegar no corte. Então quando chegar no corte, ela já tá com a pressão, e na CB era isso que acontecia. Então ela vinha, dava aquele atraso, quando a turbina começava a carregar, ela subia, batia no corte, ficava ali porque ela estava com pressão e potência para sustentar o motor naquela rotação, mesmo atrasando o ponto. Então no caso do Gol aqui eu tô mais pela zoeira, vai carregar igual, vai patinar igual, então é isso aí. Mas para o carro de arrancada a gente vai ter que achar um ponto melhor aí, principalmente para largar, para sair com o carro com um ponto que a gente consiga carregar a turbina e depois largar no two-step. Na linha Power FT tem muito mais recursos de two-step e de largada. Nesse caso aqui eu estou mais limitado, porque é um módulo
que tem já os seus anos de estrada, mas igual, ele funciona muito bem, dá pra gente brincar muito, se divertir o fim de semana na pista bastante aí. Claro, se a gente não jogar as engrenagens no chão da pista do Velopark. Espero que não. Então depois que a gente fez a configuração e a instalação do botão no two-step, a gente primeiro precisa ter uma largada no two-step. Tem que validar a rotação de saída dele, obviamente. O Venzon fala bastante da rotação de saída também no vídeo dele, o Kaká da Wish também, nesse vídeo que eu deixei na descrição para vocês. Tem que ser um RPM que faça o carro ter potência para sair, mas não potência demais. Não pode ser uma rotação muito alta, nem uma rotação muito alta que faça o carro patinar demais, e nem uma rotação muito baixa que faça o carro morrer na largada. Especialmente quando largar num chão melhor, que aí ele vai grudar mais. No caso do chão, no no prep, ou no asfalto, no caso dessa reta da pista do Velopark aqui do lado, ela não tem tratamento nenhum, então eu poderia largar com uma rotação mais baixa. Para essa pista aqui, que está a pista com tratamento, uma pista melhor, eu vou ter que usar uma rotação maior, ou vou ter que usar mais potência para sair com o carro. Então isso vai variar um pouquinho das saídas do carro. Mas de qualquer maneira, o controle consegue ajudar bastante, especialmente nas pistas que não tem tração nenhuma. Ó galera, beleza, botei o drag aí no capô, para eu poder ver se ele vai voar. Coloquei o drag sincronizado com o celular, pra gente ter os tempos de 60 pés, que é o que a gente vai querer melhorar. E aí vamos ter um ângulo de fora também, que vai ser o Henrique que vai estar filmando ali. E vamos ver o que vai dar. Se vamos deixar as engrenagens no chão aí, ou o motor. Vamos ver. Eu vou passar provavelmente só primeiro e segundo, que já deve dar os 60 pés aqui. A gente tá numa pista fechada aqui, mas de qualquer maneira, a ideia é melhorar os 400 metros, porque o carro não tem potência para isso, ou 201 metros, né? Não tem potência para isso, então não tem por que eu forçar nesse caso. E eu tenho melhorias para fazer ainda no motor. Então nesse caso aqui a ideia é mostrar o controle e ver se a gente consegue melhorar um pouquinho os 60 pés do carro, comparando largando no two-step e dosando no acelerador e embreagem, e comparando largando com o controle de tração, controle de rotação por tempo, que é o controle de tração passivo que a gente chama no FT300. O botão trancou. O botão two-step trancou. Ó, já deu um erro de gravação. Ó, o botão two-step trancou ligado. Agora não trancou. Eu acho que eu tô com o controle ligado. O controle de rotação por tempo tá ativado, ó. Só que ele tá muito baixo. Então tá explicado. Opa, controle de rotação por tempo, eu vou desligar ele. Fechado. Agora sim. Bom, beleza, fizemos uma largada aí contra a BM, fazer o que, né? Apareceu o Rafa Antonetti aí de adversário, saímos pra ver o que ia dar, e aí eu gravei no drag as puxadas aqui. Então, vamos analisar os 60 pés, tá? 60 pés eu consegui 2,48, deixa eu ver essa daqui, essa que foi que eu vi 2,48, essa aqui 2,45, que foram as duas que eu dei com ABM, e 2,46, isso saindo no pé, saindo com o two-step. Vamos ver se a gente consegue fazer um controlezinho por corte, é o que a FT300 oferece, né? Pra melhorar a saída do Gol, ver se melhora os 60 pés mesmo. Então vamos lá, no computador aqui. Bom, gurizada, fizemos uma curvinha aqui, mais ou menos, cortando onde eu distracionei com o carro. Como eu não tenho indicador de velocidade na FT300, a gente tem que ir pelo indicador raiz, que é RPM e o TPS. Então, só que para ajudar, nessa puxada desconectou o meu TPS, porque o conector estava sem a trava, né? Coisas do Golzão de leilão, né? Coitadinho. 97 o carro, já tomou bastante pau. Mas, vamos lá. Desconectou o TPS, então eu vou olhar pelo map quando eu tirei o pé. Pelo map, tá vendo que eu pedalei aqui, ó. Eu larguei, tava com... Eu deixei carregar pouco a turbina também, ó. Carregou 0,2, 0 nada, e aí eu larguei. E aí, eu já dei uma pedalada aqui, que o map ele já deu uma queda, e em seguida dei outra pedalada que chegou a dar vácuo no carro. Então eu perdi bastante tempo em primeira ali. Se eu conseguir colocar no chão, eu acho que a gente consegue melhorar bastante 60 pés. Então esse é o objetivo do controle. Eu tracei um controle aqui, já salvei, mas vou mostrar para vocês como é que a gente fez esse controle. Primeiro, a gente tenta cortar a RPM que está distracionando. Então eu sei que ele está engatado em primeira marcha, e eu vou cortar para que quando o motor tentar passar por aqui, ela já vai dar um corte na minha primeira marcha.
E aí o motor eu vou forçar com que o motor fique abaixo dessa curva rosa aqui, para tentar colocar a primeira marcha no chão. Para traçar isso aqui é muito fácil mesmo. Agora ela está preenchida e eu já salvei o controle ali, então eu vou fechar para mostrar para vocês como é que a gente faz. Primeiro a gente clica no definir pontos de tração, e aí ele vai tirar todas as informações que eu não preciso, teoricamente, para essa função. Se eu quiser habilitar alguma, basta habilitar aqui do lado, que nem eu habilitei o map, por exemplo. Bom, aí o que eu vou fazer? Quando eu tiver nessa função aqui, automaticamente ao eu clicar no gráfico, ela já vai marcar um ponto lá. Pode ver que ele marcou 2.700 no primeiro ponto. E aí eu vou marcando os próximos pontos que eu quero cortar, normalmente por baixo da minha marcha que está distracionando. Então eu só fui clicando aqui e pode ver que a tabelinha se preencheu sozinha. Essa tabela a gente vai colocar lá na tela da FT300. Posso colocar no ECU Manager, por aqui no computador, ou posso colocar direto na tela da FT300. Vou fazer isso agora e aí vamos dar mais uma largada. Esse controle ele vai entrar assim que eu soltar o two-step. Então eu vou dar no two-step, vou acelerar, vou carregar a turbina. Quando eu soltar o two-step, ela vai habilitar essa curva a gente chama de uma curva de corte por tempo. É o controle de rotação por tempo, é como a gente chama hoje na Power FT. Controle de rotação por tempo por corte. A gente tem na Power FT o controle de rotação por tempo por atraso, que ainda é mais suave, que é muito mais suave do que esse controle aqui. Que talvez seria o ideal para esse carro aqui, que é um carro de rua, né, com tudo original, transmissão original, eixo original, absolutamente tudo, né? Então, um controle mais suave talvez seja melhor. De qualquer maneira, é o que a gente tem na mão aqui. Vamos provar que esse controle funciona. E realmente, ele quando foi lançado, foi uma coisa maluca, porque as pessoas viam os carros largando, falhando. Porque quando solta o botão de step, ele continua cortando, e ele vai cortando e liberando o carro para fazer essa curva aqui. Então vamos ver como é que vai ser interessante de ver a largada, porque ele vai tentar patinar e vai bater no corte. Vamos colocar lá na FT e fazer uma largada e ver o que vai dar. Outra coisa legal, eu já salvei o controle do Gol lá. Então aqui, através do botão salvar, eu poderia salvar esse controle que eu fiz. Ó, tá vendo? Arquivo salvo, Gol Turbo. Ou eu posso abrir um controle que eu já tenho salvo. Então eu vou abrir o controle do Gol Turbo aqui. Pum, pode ver que ele abriu a curva que eu tinha salvo antes. Facinho, o cara guardar isso aqui no computador, abre ele, com base na largada que fez antes, e aí pega esses dados aqui, eu tirei uma foto no celular agora, para colocar na tela da FT300 ou aqui no ECU Manager, na parte do controle de rotação por tempo. Vou abrir o meu mapa aqui. Ah, tá desconectado da FT. Abre o mapa aqui na parte do controle, aqui nos ajustes complementares. Então aqui no ECU Manager, na parte de opções de arrancada, a gente tem a parte do corte de arrancada, do step, e aqui o controle de rotação por tempo. Deixa eu abrir o mapa aqui para mostrar como vai ficar. Então aqui eu tenho as opções de two-step e aqui as opções do controle de rotação por tempo. Pode ver que ele traça um gráfico bonitinho aqui, e aqui está a curva do data logger, então é fácil de colocar a rotação inicial. O tempo inicial é 0, eu preciso de habilitar ele aqui. Vou copiar o que eu tenho ali, 2.600, aqui o tempo é 0,5, a rotação é 2.700, e aí eu vou cortando isso. Opa, essa rotação inicial aqui está fora, é 2.600. Bom, daí basta eu inserir os valores que eu tenho desse quadrinho aqui, que eu desenhei em cima do log do carro, nessa tabela aqui, e mandar para FT e pronto. Posso dar uma largada que o controle vai entrar. Bom, então vamos lá, vou colocar no modo raiz aqui dentro da FT, tá? Eu tirei uma foto aqui do que eu fiz no software, ó. Então eu vou colocar esses valores aqui, eu vou colocar lá na tela da FT. Então basta eu entrar no menu para a direita, vou até ajustes complementares, e aí eu vou baixar aqui até controle de rotação por tempo. Eu entro nele, agora eu vou ativar, para a direita confirmo. Agora eu vou copiar exatamente o que eu desenhei lá no data logger interno da FT. Então, rotação inicial 2.600, passo para a direita. O ponto 1 é 2.700, o tempo 1 0,5, ponto 2 é 2.800, o tempo 2 0,8, aqui ponto 3 é 13.300, aqui 1,4 segundos. Pode ver que esse aqui são pontos de corte de RPM por tempo depois que eu soltei o two-step. Então ele vai fazer a mesma curva que eu fiz no data logger interno, só que estou fazendo através da tela, no modo raiz aqui. Vamos dizer que eu estava na pista lá e eu vi que a pista estava pior, então eu quero antecipar o controle ou deixar o controle mais longo. Eu posso ir mexendo nos tempos aqui através da tela, dentro do carro mesmo, não preciso estar com o notebook que nem eu estou aqui. Mas vamos continuar. Estou com o celular com a cola aqui, ó, ponto 3, tempo é 1,4 segundos, ponto 4 é 4.600 e o tempo 2,1, o ponto 5
é 5,5, 5,500, 2,5 segundos. E o tempo final tá aqui como 3,2 segundos. E aí eu confirmo. E aí pronto, agora basta eu dar mais uma largada. Quando eu soltar o two-step, esse controle aqui vai entrar. Eu vou fazer um teste parado aqui para vocês verem como que funciona a curva de corte por tempo. Pode ver como o controle vai segurando a RPM do carro e não vai deixar patinar. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, gurizada, o drag tá a posto aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar os 60 pés. O dia tá acabando aqui, a gente não tava, veio no Velopark para outras aventuras. Eu resolvi gravar algumas coisas no Gol aqui sobre esse controle que a gente tem, que ainda hoje a gente consegue usar. Vamos ver como é que vai ser essa largada aqui com o Gol e vamos gravar no drag e comparar os 60 pés dos dois. Vamos ver. Ó, no 60 pés deu 2,44, então deu bem próximo. Só que o carro tá muito mais no chão, muito mais fácil de guiar. Eu larguei de pé no fundo, passei então a primeira inteira de pé no fundo, dá pra ver ele empurrando. Com certeza eu consigo soltar, um pouco mais o controle pra deixar ele caminhar mais. Então dá pra melhorar bem fácil esse controle aqui. E o melhor desse controle é que agora eu tenho um log usando o controle e eu posso comparar largadas. Então eu posso comparar o momento em que eu coloquei a segunda, o momento em que terminou a primeira. Posso comparar, deixar o controle mais curto, o controle mais longo, e aí eu consigo padronizar minhas largadas, que foi essa foi a premissa de quando a gente lançou esse controle aí. E o da Talga Interna 300, né, tá aí gravando todas as puxadas. Então, cara, maravilha, muito bom de desenvolver. Assim dá pra desenvolver o carro, sabe? Não depende mais de a gente largar no pé, não depende até às vezes do humor do piloto, muitas vezes, né? Então, cara, o legal é que dá pra gente padronizar a largada e ter um norte para ir desenvolver o carro em cima disso. Confere o vídeo lá do Venzon, no Fiesta dele, confere o vídeo do Kaká, que eu vou deixar na descrição aqui. Esses vídeos aí do Venzon e do Kaká falam do mesmo assunto, porém da linha Power FT, é o controle de RPM por tempo por corte. Que é o mesmo que tem na 300. Tem mais controles lá, o Venzon usa outros controles no Fiesta dele, que ajudam bastante também, mas vai ser bem útil para quem está desenvolvendo, especialmente um carrinho de rua, que nem o meu, o pneuzinho 13, linguicinha, né, que é o estilo que eu gostei pro carro, e não tem muita tração disponível aí com esses pneus aqui. Então é isso aí, galera, aproveitamos bastante dia no Velopark hoje para fazer bastante arte com o Gol. O Gol resistiu, o 2.0 aqui resistiu, tá guerreiro ainda por enquanto, ele tava apostando que ia voltar de guincho. E eu aproveitei para fazer isso aqui mesmo porque tem guincho disponível aí, então se precisasse voltar de guincho já tava aí, né? Não tava na rua empenhado. E então é isso, acho que deu para mostrar bastante um pouco do que é capaz o controle da FT300. O controlezinho criado há, sei lá, 10 anos atrás. E ainda assim, cara, deu para sentir nitidamente a diferença no pé. Dá para ver que ele colocou o carro no chão e dá para brincar com o controle bastante aí e melhorar. Se gostou do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal para receber essa notificação dos próximos vídeos e deixa nos comentários, comenta o que achou do Golzão e do desempenho dele nos rachas que a gente fez aqui no Velopark. Um abraço e até a próxima!